Sustentabilidade é estratégia, não custo. Bem-vindos ao podcast #SG, soluções sustentáveis do nome ao conteúdo. Aqui a gente fala de ESG sem enrolação, erros, acertos, ideias práticas e conversas reais com quem está transformando o seu jeito de fazer negócio. Porque a SG não é papo de moda, é caminho para construir um futuro mais inteligente, ético e possível. Dá o play e vem com a gente! Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SG e todo o universo de oportunidades que, acredite, talvez só esteja esperando você se conectar com ele. Este é o nosso primeiro episódio e nós, das Soluções Sustentáveis, queremos te mostrar que ESG vai muito além de siglas bonitas ou relatórios obrigatórios. Eu sou a Camila. E eu sou a Kátia, e juntas vamos compartilhar o que a gente vê na prática, o que nós vemos nos bastidores, no dia a dia com empresas reais, dos tropeços às transformações. Pois é. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o que a SG tem a ver com você, com o seu negócio, com o futuro, fica aqui com a gente. Bom, vamos começar então, né? E a gente começa com a pergunta que não quer calar. É isso aí. Você sabe de verdade o que é ESG? Ou só ouviu falar porque está na moda? ESG, na verdade, ele vem da sigla em inglês, né? Environmental, Social and Governance, que em português nada mais é do que ambiental, social e governança. Isso aí. Mas não se preocupe, vocês não precisam decorar esta sigla. O importante é entender, de fato, o que isso significa na prática. São 3 pilares que ajudam a medir o impacto de uma empresa no mundo, além do lucro, obviamente. Bom, no pilar ambiental, o que a gente olha, né? Na verdade, como a empresa ela lida com os recursos naturais, como é o consumo de energia, água, a gestão de resíduos, as emissões de gás de efeito estufa, ou seja, a pegada de carbono, tudo que afeta a nossa casa, o planeta. Isso. E no pilar social, nós falamos sobre pessoas, como a empresa trata seus colaboradores, clientes, comunidades, entra diversidade, segurança, relações éticas, tudo é abordado nesse pilar. E a governança, ela trata de uma forma como a empresa é gerida. Se tem transparência, se é ética, se tem questões relacionadas ao combate à corrupção e como é que são as decisões, se essas decisões elas são responsáveis. Isso. Então, ESG, na verdade, é tudo isso. Ela é uma bússola para fazer negócios de forma mais consciente, inteligente e conectada com os desafios do nosso tempo. E não é só para a empresa grande. Pequenos negócios também têm muito a ganhar com essa visão. E é isso que a gente vai mostrar aqui ao longo dessa jornada, ao longo dos episódios do nosso podcast. Isso. Muita gente acha que ESG e sustentabilidade são a mesma coisa. Embora estejam super relacionados, eles não são exatamente iguais. Sustentabilidade ele é um conceito mais amplo, né? Que fala um pouquinho sobre a forma como a gente vive e faz negócio também, né? Se a gente faz isso de uma forma equilibrada, respeitando as pessoas, o meio ambiente, e se a gente consegue garantir recursos para as próximas gerações. Já o ESG é como se fosse a versão corporativa da sustentabilidade. É uma forma mais técnica, criada principalmente para que empresas e investidores consigam avaliar, medir e comparar o quanto uma organização ela é sustentável. Ou seja, né, toda empresa que está aplicando ESG, ela está buscando ser mais sustentável também. Mas nem toda ação sustentável é ESG. Porque dentro desse mundo, desse universo ESG, a gente tem indicadores, tem métricas, relatórios, tem toda uma estrutura envolvida. Isso. Então dá para dizer, na verdade, que ESG é o caminho prático e estratégico para colocar a sustentabilidade em ação dentro das empresas. Sintetizando, podemos dizer que sustentabilidade é o espírito, é a alma da empresa e o ESG é o método. E no mundo ESG, quem é visto é lembrado. E aqui a gente traz exemplos de quem está fazendo bonito quando o assunto é ESG. Para te inspirar, te provocar e mostrar que sim, dá para fazer diferente. Isso. Então nós vamos trazer aqui uma empresa brasileira de perfumes e cremes, que vai muito além da beleza. Ele na verdade, dá um verdadeiro show quando o assunto é ESG. Será que vocês conseguem adivinhar de quem eu estou falando? A gente vai dar várias dicas, né? Mas para começar, ela é uma das empresas brasileiras mais reconhecidas no mundo por suas práticas sustentáveis. Vai ser fácil descobrir. Ou não, vamos lá.
Ela, na verdade, foi a primeira empresa multinacional brasileira a se tornar carbono neutro, e numa época que nem se falava tanto assim em ESG. Isso quer dizer que ela mede, reduz e ainda compensa todas as emissões de carbono, da produção até o descarte das suas embalagens. Eles investem pesado em projetos de reflorestamento, conservação, energia limpa, e tudo isso é calculado com base em ciência e rastreabilidade. Isso. Sabe aquele cheirinho bom dos cosméticos? Nessa empresa, vários dos ativos eles vêm da Amazônia, como o cuúba, andiroba, piprioca, castanha. Só que tudo isso é feito de uma forma sustentável e justa, com as comunidades locais. Pois é, hoje essa empresa ela ajuda a conservar mais de 2 milhões de hectares de floresta nativa. Eu nem sei com quanto que são 2 milhões. É muito zero. É muito zero aí. Mas vamos fazer aqui uma analogia, né? Se a gente pegasse uma faixa de floresta de 1 quilômetro de largura e espalhasse aqui pelo planeta Terra, essa floresta ela seria capaz de dar meia volta ao planeta. E, na verdade, isso é biodiversidade que gera renda e que acaba mantendo a floresta de pé. É verdade. E falando em ecossistema, vamos falar então do ecossistema empresarial. Muito antes de virar moda, esta empresa ela já usava refis nos seus produtos. O primeiro produto com refil ela foi lançado em 1984, ou seja, 40 anos atrás, mais de 40 anos, né? Hoje, vários produtos têm refis, e o que isso tem levado, então, a uma economia de mais de 70% no plástico, que comparado, então, a uma embalagem tradicional. E eles têm uma meta bem clara, que até 2030 eles querem que 100% das suas embalagens sejam ou recicláveis, ou reutilizáveis, ou totalmente compostáveis. Uhum. E a empresa ela é tão focada na sustentabilidade que ela inaugurou em 2014 o Ecoparque Industrial Benevides lá no Pará. E junto com a unidade de Cajamar em São Paulo, essas unidades elas são verdadeiros laboratórios de inovação sustentável. Tem telhado verde, tem captação de água de chuva, tem energia renovável em todo o processo e são verdadeiros então exemplos de construções sustentáveis. E eles não querem só poluir menos, né? Na verdade, o que essa empresa provoca, o que ela faz, é o que a gente chama de impacto regenerativo. Mais floresta, mais carbono capturado, e isso significa, então, que a gente vai ter mais biodiversidade protegida também. Legal. Ou seja, na sustentabilidade, para esta empresa, ela não fica só no discurso, ela está, na verdade, na estratégia da empresa, na cultura e também em cada decisão de negócio. A gente falou aqui um pouquinho, né, do pilar ambiental, que já impressiona, mas no pilar social, essa empresa também é referência dentro e fora do Brasil. Também. Naquela sede que nós falamos de Benevides, lá no Pará, eles têm também parcerias com mais de 40 comunidades extrativistas na Amazônia. São famílias que vivem da floresta de forma sustentável e que fornecem ingredientes, como o açaí e a castanha. Essas comunidades elas recebem capacitação e apoio técnico. Eles têm seus conhecimentos tradicionais valorizados, geram protagonismo e ainda o lucro é distribuído igualitariamente. É uma geração de renda com conservação, uma troca que fortalece os dois lados. Internamente, eles têm políticas bem claras de diversidade e inclusão. E eles têm metas públicas para aumentar a representatividade de mulheres, de pessoas negras, LGBTQIA+, e PCDs em cargos de liderança. E isso não é só no papel. A cultura da empresa, ela promove uma escuta, um diálogo e respeito com todos, com programas internos de apoio e desenvolvimento. Como formação e capacitação tanto dos seus colaboradores como também dos seus consultores. E, aliás, falando em consultoras, a rede tem mais de 1 milhão de consultoras. Muitas delas, né, são mulheres que encontram na marca uma oportunidade de empreender e ter autonomia financeira. Eu conheço particularmente várias delas. Eu também. Que já vem trabalhando há muitos anos com essa empresa, né? Bom, essa empresa, ela não se omite, ela sempre se posiciona publicamente, especialmente em temas como racismo, violência contra a mulher, democracia e, de forma geral, direitos humanos. Isso reforma uma coisa muito importante. O ESG de verdade, ela envolve coragem, principalmente, e coerência. Não dá para defender o meio ambiente e esquecer das pessoas. Na verdade, somos todos um só. A gente já falou, então, sobre o ambiental, mostramos também o lado social dessa empresa e agora é hora de falar sobre o G do ESG, ou seja, a governança. Que é um ponto bem crucial, né? Porque é necessário a gente cuidar das pessoas, do ambiente, mas também da forma como a gente toma as nossas decisões,
presta contas e conduz os negócios. Esta empresa, na verdade, ela publica relatórios anuais com dados abertos sobre os impactos ambientais, sobre suas metas sociais e também seu desempenho financeiro. E os relatórios que eles produzem, eles não são nada genéricos. Na verdade, eles são feitos com base em padrões internacionais, com diretrizes como, por exemplo, o GRI, né, Global Report, e outras metas que são relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Os nossos famosos aí ODS. Isso tudo funciona porque o ESG nessa empresa ele não é um departamento isolado. Ele está integrado na estratégia da empresa, com metas de sustentabilidade que influenciam decisões de produto, marketing, logística e até na remuneração dos executivos. Por exemplo, né, esses executivos eles têm uma parte de um bônus que é atrelado ao desempenho ESG. Ou seja, se a sustentabilidade está funcionando, ela influencia no negócio, inclusive no topo da cadeia. Legal. E outro ponto forte é a política anticorrupção, que inclui treinamentos periódicos, canais de denúncia, compliance rigoroso e também uma cultura de integridade. Eles possuem um código de conduta ética que se aplica a todo, do presidente ao fornecedor terceirizado. E a empresa também escuta os seus públicos. Ela envolve colaboradores, comunidades, acionistas e até clientes na construção de decisões, por meio de fóruns, pesquisas e também processos participativos. Eles investem, na verdade, no que a gente chama de modelo de governança horizontal, que é mais transparente, inclusivo, acaba inspirando confiança e engajamento, né? Quando a governança, ela mostra que sustentabilidade também é ter responsabilidade nas suas decisões. Ética nos processos, coerência entre o que é o discurso e o que de fato é a prática. E se você quer implementar ISE de verdade no seu negócio, olhar para dentro e organizar a sua governança é um dos primeiros passos. Ter os três pilares implementados, eles podem gerar uma série de premiações e reconhecimentos nacionais e internacionais. As certificações elas podem ajudar a nortear as empresas no universo ISG. E a empresa, Já vamos revelando. tem vários Quase. deles, tem várias certificações. Por exemplo, a gente tem o sistema B, né, a certificação B, e esse é um dos selos mais respeitados do mundo. Para conquistar, a empresa precisa provar que lucro e propósito caminham de fato juntos. E foi nada menos que a maior empresa de capital aberto do mundo, certificado então com B Corporation. Isso diz muito sobre essa empresa. Gente, eles têm uma série de selos e certificações, né? Um deles aqui também é relacionado a projetos de carbono, né? O CDP, que na verdade ele avalia então como as empresas lidam com as mudanças climáticas, como a relação com a água, com as florestas, e essa empresa ela acabou tendo a classificação mais alta, classe A, e especificamente para ações climáticas e para o uso d'água. Ou seja, esta empresa é uma empresa que realmente sabe onde estão seus impactos ambientais e como minimizá-los. Fora ISO, né? Eles têm ISO 14001, que é uma norma internacional de gestão ambiental, e ter essa certificação mostra que essa empresa não faz as coisas no improviso, né? Na verdade, que ela tem um sistema de gestão mesmo, onde ela controla e com isso ela consegue fazer o que a gente chama de melhoria contínua, que é extremamente importante dentro do mundo ESG. Legal. Tem também mais um selo, o selo Green Power Partner dos Estados Unidos. E até lá fora, essa empresa ela é reconhecida. Ela é parceira, então, da Agência Ambiental dos Estados Unidos por usar sempre uma energia renovável nas suas operações. Bom, além de toda essa parte ambiental, também tem a questão ética, né? E eles têm um selo que se chama Ethical Company, que é para reconhece eles por ter boas práticas éticas, tanto com cliente, funcionário e fornecedor. E tem mais um selo, DJSI. É um índice de sustentabilidade Dow Jones. E para fechar, então, com chave de ouro, né? Faz mais de 10 anos que esta empresa tem este selo. Um dos rankings mais exigentes na área de sustentabilidade corporativa do mundo. Bom, faz e prova que faz, né? E caso você queira usar certificações e selos sustentáveis como guia, a gente está aqui para te ajudar. Ter selos como Empresa B, ISO, o selo Recicla, entre outros, mostra que a empresa ela segue padrões
sérios que podem ser auditados, que podem ser reconhecidos tanto no mercado nacional como também no mercado internacional. E por que é tão importante, né, as certificações? Ela transmite segurança para o cliente, para o investidor, para o fornecedor e também para os próprios colaboradores. Numa época em que todo mundo fala de ESG, quem tem uma certificação séria, ela sai na frente. Principalmente em licitações, parcerias então com grandes marcas, contratos com multinacionais. Muitas empresas elas só fecham negócio com quem comprova essas boas práticas. Bom, e isso acaba atraindo um outro olhar para a empresa e faz com que ela possa acessar mais fundos de investimento. Bancos e até fintechs estão oferecendo condições melhores para empresas sustentáveis, né? Isso. Enfim, ter um selo, né, que reconheça então a implementação de ESG pode abrir porta para linhas de crédito com juros muito mais baixos, prêmios de seguros e outros benefícios financeiros também. E outra vantagem está na atração e retenção de talentos, né? As novas gerações, elas não querem só trabalhar. Elas procuram empresas com propósitos que respeitam tanto o planeta quanto as pessoas. E ter essas certificações, elas fortalecem a cultura organizacional e ajudam também a atrair profissionais alinhados então com estes valores. Para conquistar uma certificação, um selo, a empresa precisa se organizar, revisar processos e, especialmente, medir indicadores. Sim. Isso por si só já seria uma grande vantagem, né? Ajuda a entender onde estão os gargalos e onde dá para melhorar em cada empresa. As certificações, elas não são só lá uma estampa, né? Um carimbo bonitinho ali. Mas Apesar elas de alguns só. quererem isso, né? Mas isso não é ESG na prática. Essas certificações, na verdade, elas ajudam a construir uma empresa mais forte, mais consciente e mais preparada, tanto para o presente como também para o futuro. Além disso, elas mostram que sustentabilidade, quando é para valer, também acaba sendo uma estratégia inteligente. Ela traz clareza e possibilidade de melhorias contínuas. Pois é, a gente já entendeu um pouquinho mais, né, do que é ESG e acho que ficou claro aqui que ESG é mais do que uma tendência, né? Na verdade, ESG é um caminho estratégico. Mas aí vem aquela pergunta, né, bem clássica. Isso aí dá lucro? Essa pergunta, na verdade, é clássica porque a gente sempre ouve, né, quando entramos numa empresa. E a resposta é claro, sim, e dá muito lucro. Tá, e aí? Você já descobriu de quem a gente está falando? A gente quase falou, né? Então, Bom, acho que será que descobriram? Depois de colocar o ESG no centro da sua estratégia, vou revelar, revelo? eu acho que a maioria já sabe quem é, mas a empresa... A Natura, ela cresceu de forma bem impressionante, né? Ela passou de uma marca brasileira para um grupo que hoje é global, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a Natura passa a ser um exemplo, né? E é bom que é um exemplo nacional, né? A Natura, ela comprou então a Aesop, The Body Shop e depois comprou a Avon. Hoje, a Natura Company é o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. E, na verdade, isso tudo só foi possível porque ela acabou construindo uma imagem sólida de uma empresa confiável, ética e especialmente sustentável. O que acabou atraindo investidores, parceiros e possibilitou que essa empresa chegasse a novos mercados. Isso. E falando em lucro, em 2020, mesmo em plena pandemia, esta empresa teve uma receita líquida de 36,9, quase 37 bilhões de reais, um crescimento de até 12% em relação ao ano anterior. Ou seja, né, o ESG ele não impediu de forma alguma o crescimento. Foi justamente o que sustentou o crescimento dessa empresa, né, mesmo no momento de crise. Isso mostra, na verdade, que empresas com boas práticas ESG têm acesso a fundos verdes, investidores sustentáveis e até taxas de créditos melhores. Vamos trazer números aqui, né? Só a Natura, ela captou mais de 1 bilhão de títulos verdes para financiar os seus projetos. E acabou aí com muita demanda do mercado, né? Isso. Então, além dos lucros, tem outro valor que não dá para medir só com números, ou seja, a confiança do público. Também foi eleita várias vezes a empresa mais admirada pelos brasileiros e está nos principais rankings de sustentabilidade do mundo, como a Dow Jones, por exemplo. E a Easy, né? B3, que saiu recentemente, a empresa Natura ela foi categorizada como uma das... Está no top do top, ranking, né?
Ou seja, ESG, quando bem feito, ela traz um retorno real. E não é só sobre fazer o bem, é sobre fazer melhor e crescer com consistência. Tenho certeza que tem gente que tá falando, mas a Natura é uma empresa gigante, aí é fácil, né? Sim, de fato, hoje é, né? Só que foi justamente essa visão estratégica que foi guiada, norteada pelo ESG, que tornou isso sim possível. Sim. E quando a gente trouxe a Natura, foi para trazer como um exemplo para inspirar pequenas e médias empresas. A gente não precisa comprar milhões de hectares e fazer a neutralização do carbono, mas pequenas práticas que as pequenas e médias empresas podem também incorporar no seu empreendimento. E a gente vai trazer aí, né, ao longo dos episódios aí, exemplos reais de pequenas e médias empresas também que têm dado show quanto a isso, né? Isso. Mas agora chegou aquele momento mais dinâmico, direto, que nós vamos chamar de quadro ping-pong. Aqui no ping-pong a gente vai fazer perguntas rápidas e as respostas têm que ser na lata, nada de enrolação. Ai, meu Deus. E como esse é o primeiro episódio, é claro que as primeiras desafiadas seremos nós mesmos, né? Eu, Kátia. E eu, Camila, vamos entrar na roda e mostrar que até quem fala de sustentabilidade também precisa pensar bem rápido. Então, play no ping-pong. Eu começo? Sim. Começo. Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu pergunto Eu começo pra você, respondendo. né? Ai, meu Deus. Você começa Pior respondendo. ainda. Tem que pensar rápido. Então tá. É uma resposta curta. Tá. Vamos lá, dona Kátia. Um livro que mudou o seu olhar em relação ao ESG, à sustentabilidade. Olha, eu acho que tem vários livros. Eu gosto muito de ler, tem vários livros. Eu não me lembro agora, estou nervosa. Eu não me lembro do título em si. Mas eu acho que é Casa Minimalista, Como Ser Minimalista. Eu acho que é alguma coisa assim. Que ela explica, partindo de cômodo a cômodo da tua casa, como ser minimalista. E isso me ajudou muito, porque é muito prático o livro e te ensina como ser realmente minimalista, descartar aquilo que você não está fazendo uso e ser muito objetivo, então, e ser sustentável, né, no caso. Diminuir, né? Menos é mais. Isso me fez repensar, de fato. Bom, e o que não pode faltar na sua rotina de autocuidado? De autocuidado? Bom, o que eu tenho feito, procurado fazer todos os dias, é meia hora de meditação e 1h30 de yoga. Então, mesmo que eu esteja lá quase meia-noite, se não der tempo, pelo menos meia hora de meditação. Perfeito. Isso é extremamente importante, né? Isso é uma prática bem sustentável. Uma empresa que você admira pelas práticas ESG, não vale Natura. Eu ia falar Natura. A gente é bem fã mesmo da empresa por todas essas práticas, mas a gente tem outras também que pode trazer de exemplo. Eu gosto muito das empresas que são do sistema B, né? Então, na Veia é também, eu sou consumidora também, então eu colocaria na Veia. É uma empresa bem recente, né? Bem moderna e bem com uma pegada, nasceu já com uma pegada ESG, né? Uma prática sustentável que você não abre mão. Uma prática sustentável? Olha, eu acho que desde que eu comecei nessa caminhada da prática, não vou dizer uma prática, mas acho que não deixa de ser, né? Eu acho que a prática é sempre estar melhorando. Então, se eu faço uma prática, como é que eu posso melhorar ainda mais isso que eu estou fazendo? Eu deixei de usar o saquinho plástico? Ok, mas o que mais eu posso fazer para estar melhorando, então, essa prática? Eu acho que essa melhoria contínua, não sei se entra como uma prática. Entra, né? Já está trazendo métricas, né? Já está aplicando ESG na vida pessoal sustentável. Então, é isso. Tudo que eu faço, eu sempre penso em como melhorar. E uma prática sustentável que você ainda acha difícil? Olha, não sei se vai ser muito agradável eu falar, mas eu ainda tenho dificuldade em resolver o problema do lixinho do banheiro, porque eu tenho que usar o saquinho plástico para o lixo do banheiro. Existem outras formas, né? Mas a gente entende que cada um tem o seu tempo e os seus desafios, né? Realmente. Kátia, se você fosse um elemento da natureza, seria qual? Elemento da natureza? Eu acho que eu estou olhando para a água aqui, eu acho que eu seria água. Eu acho que eu seria água
pela sua fluidez, pela sua capacidade de estar sempre, chega um obstáculo, você consegue desviar, e também pela água, não por estar em todos os locais, mas por ela poder assumir diferentes formas, formatos, se adaptar. O que você diria para alguém que acha que ESG é frescura? Bom, o que eu vou dizer? Não que eu estou pensando, mas eu diria que não é o seu momento agora. Mas um dia vai ser. Não vai ter outra escolha, não. Eu acho que não vai ter outra escolha, né? Então, acho que o ESG é para todos, né? Mas talvez não seja o momento da pessoa, da empresa, neste momento. Para terminar, um sonho profissional que envolve ESG. Um sonho profissional? Essas perguntas não foram marcadas, né? Um sonho profissional, eu penso, talvez espalhar esse conceito, essa prática ESG cada vez mais, que chegue cada vez a mais pessoas. Tá bom. Trabalho para isso. Trabalhamos para isso, né? Agora é minha vez. Eu vou fazer as perguntas para Camila. Então vamos lá, Camila. Sustentabilidade com café ou o que tem aí na sua xícara? Chá, com chazinho? né? Chá, né? Chazinho. Você não toma café, né? Não. Você não toma café. Chá de preferência orgânico e sem saquinho, né? Perfeito. Sustentabilidade até no chá. Para você, ESG, é custo ou é estratégia? Isso é fácil. Ou é estratégia? A custa é quem não investe em ESG, né? ESG é uma baita de uma estratégia, é praticamente um checkmate, né? Uhum. E eu acho que também para o nosso dia a dia, né? Incorporar essa estratégia nas nossas práticas diárias, como pessoa física, né? Agora, um hábito sustentável que você nunca mais adotou e não larga mais. Tenho meus momentos de contemplação. Eu podia falar vários outros hábitos sustentáveis, mas acho que as pessoas não param para refletir sobre esse em específico, assim. Todo dia eu tento deixar algum momento para fazer a contemplação de me sentir mais perto do natural. Seja mexendo legal. na hortinha, olhando para o céu, pôr do sol, nascer do sol, enfim. Uma prática de contemplação, de parar e olhar o que é belo ao meu redor. Isso você tem feito todos os dias? Todos os dias. Legal. E olhar para o céu, eu acho que é uma coisa muito bacana, né? Porque às vezes a gente é muito urbano e está longe da terra, da árvore, etc., mas olha para o céu. Todo mundo olha tem para um cima. céu. É legal isso. E qual seria um sonho profissional que envolve ESG? Eu quero muito trabalhar mais com o ramo do turismo, assim. Porque estamos numa área turística também. Estamos numa área turística e eu adoro fazer turismo, né? Então, Tá. junta o útil ao agradável. Legal. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu no mundo dos negócios? Conecte-se com as pessoas, porque para a gente fazer venda, né, a gente precisa conectar com as pessoas. Mas essa é uma prática que as empresas costumam fazer, que tem tudo a ver com sustentabilidade, né? A gente só consegue desenvolver a sustentabilidade, o ESG, se a gente estiver conectado. Legal. E é legal relacionar essa questão do relacionamento pessoal, porque quando a gente fala em sustentabilidade, normalmente as pessoas pensam em sustentabilidade ambiental e esquece do relacionamento entre as pessoas, né? Legal. E se você pudesse aplicar uma solução sustentável em todo mundo de uma vez só, qual seria? Existe uma prática que eu acho extremamente impressionante, que é a logística reversa. Para mim, aplicar a logística reversa seria uma prática que eu gostaria de começar assim com todo mundo, porque a maioria dos países, os lugares Aplicam. Tem leis, tem regulamentação para isso, mas aplicam ainda de uma forma muito ineficiente. Então, a logística reversa tá aí no meu top. E resolveria Muita muitos coisa, problemas. muitos problemas, né? Legal, bem pensado. A gente podia fazer uma só sobre logística reversa. né? Se você fosse um material reciclável, qual que seria? Vidro. Vidro é 100% reciclável, é transparente, vem da areia. Se não... É o que antigamente se utilizava. E para mim, uma das coisas, ele é muito Legal. inerte, né? Ele não contamina o alimento que tá ali dentro, legal. então, um vidro sempre. Só tem que pensar um pouco
na fragilidade, né, do vidro, não sei. Não é? Para alguns produtos, Mas eu algumas acho, formas de transporte, não ele sei. é pesado e tal, mas tem toda a parte que pode ser usada a logística reversa para você reutilizar aquele mesmo Uhum, vidro, né? uhum. Que é bem Não, sem possível. dúvida o vidro Então, ele é um material, um bom exemplo de material eu que sou reciclável. material reciclável, deixa eu ser. Ai, e uma prática sustentável que para você ainda é difícil de implementar. Aqui, especialmente, usar transporte público. Para Hum, mim, é uma das práticas de sustentabilidade que ainda é bem desafiadora. e tomando exemplo de alguns locais, né, em que o transporte público é tão eficiente que as pessoas nem têm transporte particular. Legal. Exato. Muito bem. Então, este foi o nosso ping-pong. No próximo episódio, quem entra nesta roda serão os nossos convidados. Então, porque ESG também se faz com perguntas certas e respostas sinceras. Muito Bom, bem. e aí, se alguma ideia aqui acender uma luz aí do outro lado, talvez seja a hora de você repensar como a sustentabilidade ela entra tanto na sua rotina como no seu negócio, né? A gente acredita que com pequenas mudanças bem direcionadas fazem uma diferença enorme. E aí, se você quiser uma ajudinha, é só chamar a gente. É isso aí. E se você curtiu, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até o próximo episódio.